Olá pessoal! Vocês pediram e o Gol de Canela traz hoje mais 10 estrangeiros que tiveram pequenas e bem discretas passagens por algumas das equipes mais importantes do nosso futebol. Confere só! O atacante Victor Obina, aquele mesmo que passou pela Inter de Milão, teve uma passagem meteórica pelo Brasil em 2005, com a camisa do Internacional. Obina passou por um período de testes no clube e só não foi aproveitado no time principal devido a problemas de documentação. Além disso, o jogador, ao mesmo tempo que acertou com o Colorado, acabou assinando um outro contrato com o Chievo da Itália. E esta confusão acabou provocando a fuga do nigeriano aqui do Brasil e, consequentemente, uma suspensão que durou 3 meses. Obina tem atualmente 32 anos e está sem clube há quase 6 meses, desde que deixou o Cape Town da África do Sul. Filho de Washington Oliveira, ex-jogador que atuou na seleção uruguaia e no Vasco nos anos 70, o meia Brian Oliveira teve uma passagem quase esquecida aqui no Brasil. Descoberto pelo Fluminense nas bases do Defensor do Uruguai, o jogador chegou às Laranjeiras no início de 2014 e já subiu aos profissionais do Flu, sendo comparado ao argentino Dario Conca pelo seu estilo de jogo. No entanto, Brian, apesar de ter assinado um contrato de 3 temporadas, nunca teve muitas chances na equipe brasileira e acabou emprestado ao Los Angeles Galaxy e ao Ottawa, dos Estados Unidos. Ele deixou o Flu ao término do seu contrato em janeiro de 2017 e hoje, com 25 anos, Brian Oliveira defende o Liverpool do Uruguai. O torcedor vai ter que puxar bem na memória para lembrar do colombiano Martín García, atacante que passou pelo Brasil entre 2006 e 2007. Revelado pelo Santa Fé da Colômbia, o jogador passou pelo São Caetano, onde fez parte do elenco rebaixado no Brasileirão em 2006 e por último no Vasco da Gama, onde jogou por apenas 6 meses. Já que havia recebido uma proposta do México e em seu contrato com o Cruz Maltino existia uma cláusula de liberação em caso de propostas do exterior. Depois disso, Martín construiu o restante da sua carreira em clubes modestos da Ásia e da América do Norte. Atualmente com 38 anos, ele deixou o futebol em 2016, defendendo as cores do Deportivo Malacateco, da Guatemala. Outro gringo que quase ninguém lembra que jogou aqui no Brasil é o meia argentino Mariano Torres. No meio de 2009, o jogador chegou ao Corinthians contratado ao Boca Juniors, na mesma negociação que envolveu a polêmica contratação de Matias de Federico. O meia, no entanto, após apenas 3 meses no Parque São Jorge, acabou sendo repassado para o Náutico e depois Santo André, clubes onde também jogou muito pouco. Até que em julho de 2010, um ano após sua chegada ao Brasil, Mariano voltou para a Argentina para defender o Huracán e nunca mais voltou ao futebol brasileiro. Hoje, com 31 anos, Mariano Torres mora na Costa Rica e defende as cores do Deportivo Saprissa. Talvez esse personagem que eu vou falar agora traduza bem o significado de uma passagem esquecida pelo Brasil. Poucos lembram do lateral direito Jorge Soto, peruano que foi contratado pelo Flamengo em fevereiro de 2000. Emprestado pelo Sporting Cristal, ele chegou ao Brasil indicado por Paulo César Carpegiani, treinador rubro-negro na época, credenciado como um dos principais jogadores do seu país. Todavia, o jogador nem chegou a ficar 3 meses na Gávea e foi embora do Brasil sem nem mesmo ter disputado uma partida oficial. Sua dispensa foi sob a alegação de deficiência técnica. Então, seu maior feito até hoje foi ter sido o primeiro jogador do Peru a ter vestido a camisa do Flamengo. Após a dispensa, Soto voltou ao futebol do Peru e por lá ficou até o fim de sua carreira em 2008. Seu último clube foi o Melgar. Hoje, ele está com 47 anos. Jogador de 2 Copas do Mundo no currículo, o atacante paraguaio Nelson Cuevas também já teve a sua chance aqui no futebol brasileiro.
Em agosto de 2008, já com 33 anos, assinou com o Santos vindo do Libertad do Paraguai para ajudar Kleber Pereira no ataque santista. Variando entre a titularidade e o banco de reservas, Cuevas ficou no clube um pouco mais de 5 meses, fez 17 jogos e marcou 2 gols. Mas foi só, ele nunca caiu nas graças da torcida e também, após ser reprovado em testes físicos, foi dispensado do Peixe, já em janeiro de 2009. Depois de diversas cirurgias para corrigir um problema sério no joelho, o mesmo que o tirou do Santos, Cuevas acabou largando o futebol em 2012, sem nunca mais ter voltado a uma equipe aqui do Brasil. Seu último clube foi o Sportivo Carapequá, lá do Paraguai. Outro paraguaio que podemos dizer que fracassou aqui no nosso futebol é o zagueiro Celso Ayala. Companheiro de zaga de Carlos Gamarra na seleção paraguaia da Copa do Mundo de 1998, o jogador teve uma curtíssima passagem aqui pelo São Paulo, de julho a dezembro de 2000. Emprestado pelo Atlético de Madrid, o jogador logo pediu para deixar o tricolor, alegando que sua família não havia se adaptado ao nosso país e ele acabou assim repassado ao River Plate da Argentina. Ayala está com 47 anos e é o atual técnico do Deportivo Capiatá, do Paraguai. Em 2005, o Atlético Mineiro trouxe para o Brasil o meia argentino Livio Prieto, campeão do mundo sub-20 pela Argentina em 2001. O jogador, que tinha passado pelo Independiente e outros clubes da Argentina, chegou ao futebol brasileiro para uma experiência que quase ninguém lembra por aqui. E isso tem até uma boa explicação. A passagem dele pelo Galo durou apenas 3 meses, somando um total de 14 jogos e apenas uma assistência. Em 2010, mais uma vez, Prieto teve uma nova chance de jogar no Brasil. Desta vez, ele foi contratado pelo Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, para reforçar a equipe na Série B do Brasileirão. Todavia, mais uma vez, ele teve uma outra passagem sem brilho por aqui. Lívio está com 37 anos e se dedica atualmente à carreira de treinador. O Náutico anunciou no início de 2008 a chegada do meia-atacante colombiano Ricardo Laborde. Na época, prestes a completar 20 anos, o jogador, que viveu no Brasil a sua primeira experiência internacional, acabou mostrando muitas deficiências técnicas e foi gradualmente perdendo espaço no time, até ser dispensado em junho daquele mesmo ano, sem marcar um sequer gol a serviço do clube. Desde então, nunca mais voltou ao futebol brasileiro. Atualmente, com 31 anos, Laborde tem contrato com o Anorthosis, da primeira divisão do Chipre. O colombiano Tréstor Moreno é quem fecha a nossa lista de hoje. Jogador da seleção colombiana, ele foi contratado pelo Bahia no início de 2011 com status de craque internacional. Porém, na época, com 32 anos, foi logo perdendo espaço no elenco, por ser considerado um jogador lento. E após apenas 9 partidas e 1 gol marcado com a camisa do tricolor, foi dispensado a custo zero. Ele voltou ao Brasil 5 temporadas depois. Em fevereiro de 2016, foi anunciado como novo reforço do Nacional do Amazonas. Porém, com um pouco mais de 2 meses no clube, foi dispensado junto com outros 9 jogadores após a demissão do treinador Heriberto da Cunha. Moreno está com 40 anos e atualmente se dedica à sua escola de futebol. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!